acontecido, muitos evangélicos, eles têm amor por Israel, eles viajam para Israel. Sim. Existe até uma doença, entre aspas, que o pessoal brinca, síndrome de Jerusalém. O sujeito chega em Jerusalém, ele sente uma coisa na alma, há uma conexão. Então ele volta de Israel apaixonado. Aí ele pensa assim, poxa, eu acredito em Jesus, mas a minha igreja às vezes é o antissemita, às vezes não tem nada de Israel, eu gostaria, sei lá, de ter a bandeira de Israel, de cantar o hino de Israel, gostaria de cantar música em hebraico. Ele sente próximo. Ele sente próximo. Aí, às vezes, e não estou generalizando, ele está numa igreja também que às vezes é só teologia da prosperidade, não há ensino, ele sente que está em uma apostasia, e aí ele começa a cair a ficha. Yeshua era judeu, os acadêmicos hoje, vários da Universidade Hebraica de Jerusalém, vários falecidos, David Flusser, Shemuel Safrai, Shlomo Pines, professores da Universidade Hebraica de Jerusalém falaram, Yeshua era judeu e ele praticou o judaísmo. Então, a pessoa começa o evangélico, ele volta de Israel, é interessante, qualquer caravana você vê, todo mundo compra shofar, kippah, talit, ele volta apaixonado, parece que um mosquito mordeu a pessoa, né? Mas até uma coisa bonita, então ele chega e às vezes ele não se identifica muito com a igreja, ele pensa o seguinte, poxa, a igreja faz festa junina. Poxa, mas por que não celebrar o Pêssar, que é uma festa bíblica? O Rabino Eliyahu falou de Shavuot, é uma festa bíblica. Shavuot é a festa que na Bíblia é chamada de Pentecostes. Ah, é o Pentecostes? É o Pentecostes. Então eu brinco até o seguinte, que os crentes pentecostais, que eu conheço vários, eles geralmente não celebram a festa de Pentecostes, entendeu? Ou seja, nós somos mais pentecostais do que os pentecostais, porque a gente celebra a festa de Pentecostes. Então é uma coisa assim interessante, o pentecostal não faz a festa de Pentecostes, mas o judeu faz. Então a pessoa volta e pensa, poxa, eu sou pentecostal, então quero fazer a festa. Ele não vai ver, às vezes, isso na igreja, ele quer saber sobre o shofar em Rosh Hashanah, Yom Kippur, ele quer saber uma série de coisas e às vezes eles terminam vindo para o judaísmo messiânico, né, mesmo não sendo judeus, por uma proximidade. Isso tem um fator muito positivo, eu vejo, para acabar com o antissemitismo histórico que houve e, infelizmente, às vezes ainda existe, né? Então, eu acho importante, né? E há igrejas que o sujeito, ele continua na igreja, ele não é messiânico, não é nada, ele continua na igreja, mas ele tem... Por isso que você falou, né? Porque esse debate foi tão pedido. Provavelmente são cristãos de igreja. Curiosidade. São curiosos. O país, se eu não me engano, com o maior número de cristãos do mundo. Exatamente. Engano, né? Então... Cristãos que amam Israel e falam assim, poxa, a gente quer ouvir sobre Israel. A curiosidade é essa. Então isso é muito importante para mudar um antissemitismo histórico, né? E isso é muito importante, eu fico muito feliz aqui com o Rabino Eliyahu. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas tendem a achar assim, não, o ortodoxo, aquele que negou Jesus, ele necessariamente é do mal. Há umas pessoas que têm uma mentalidade meio que demonizando. Isso começou com os pais da igreja. Né? Por exemplo... Vários pais da igreja, João Crisóstomo no século II, o antissemitismo ele vem muito do cristianismo. João Crisóstomo no século II ele fala assim, os judeus, e aí não importa se você crê em Jesus ou não, cumpriu o Torá, os judeus, eles não adoram a Deus e os demônios habitam na alma deles. Caramba! Ou seja, isso um pai da igreja, ou seja, uma pessoa que tem uma expressão dizendo que os judeus têm demônios na alma. O próprio Lutero, no livro Judeus e Suas Mentiras, ele escreveu muitas coisas negativas contra os judeus, incentivando queimar livros sagrados do judaísmo, incentivando queimar sinagogas, proibindo os rabinos de ensinar. Então, esse debate de hoje é muito produtivo, por quê? Porque, na verdade, veja, se
eu estou, por exemplo, num debate com o Eliyahu e eu quero convencê-lo, nunca pensaria como líder, não, você está proibido de falar, você vai ser amarrado e eu vou pregar para você. Isso não existe, né? Isso não existe. Então é muito importante os cristãos também mudarem a mentalidade, né? E enxergarem o que nós verdadeiramente somos, seres humanos, e a própria Bíblia fala que não é pela força, não é pela violência. O próprio Novo Testamento diz que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por exemplo, se eu estiver debatendo com ele e quiser convencê-lo de alguma coisa, até se eu tiver que ser pautado na Bíblia, vai ter que ser o Espírito Santo convencendo. Nunca vai ter que ser na base da força, da violência ou desmerecendo qualquer coisa, né? Então eu fico muito feliz que Am Israel Chai, o povo de Israel vive, né? Sofremos tanto ao longo dos séculos, mas estamos aqui, né? Eu queria, antes de falar...